Continuamos aqui com a série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo, aqui pela Rádio 012 News, e hoje recebemos o pré-candidato Fernando Haddad, do PT. Pelas regras, cada candidato terá 20 minutos e mais 1 minuto para as considerações finais. Candidato, eu já vou começar aqui a contar o seu tempo, a partir de agora. Queria agradecer pela sua entrevista, seja muito bem-vindo aqui à Rádio 012 News. Muito obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Vamos fazer bom proveito desse tempo que você nos concede para discutir os assuntos de São Paulo. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta mais geral e depois a gente vai focando em alguns temas, algumas propostas, mas na possibilidade de uma futura gestão, do senhor à frente do governo, qual será a maior urgência, candidato? Qual será a maior urgência que o senhor irá priorizar no início do seu mandato? Olha, Rodrigo, eu tenho que ser muito honesto com você. A gestão da pandemia ela foi muito mal feita no Brasil como um todo. Isso não foi diferente em São Paulo. E nós temos alguns problemas muito sérios. O primeiro deles é em relação à educação. O analfabetismo de crianças está em índices alarmantes e nós vamos ter que lançar um plano estadual de alfabetização para apoiar os prefeitos e as redes municipais a tirar esse atraso. Temos também alguns jovens de ensino médio e de universidade que evadiram. Nós vamos ter que trazer essa juventude de volta para o ensino médio e para a universidade que evadiu por falta de apoio, sobretudo assistência estudantil. Isso na parte da educação. Na parte da saúde, eu não preciso nem dizer. A fila do SUS explodiu. Todos os procedimentos represados, consultas, exames e cirurgias. Nós vamos fazer um projeto emergencial, convênios com santas casas, hospitais regionais que estão desativados, mas eu prometi e vou cumprir que para cada 400 mil habitantes do estado nós tenhamos pelo menos um hospital-dia com centro cirúrgico, para justamente tirar o atraso da fila do SUS. E termino falando da questão muito importante, que é o combate à fome e à miséria. Nós temos, só para você ter uma ideia, hoje no estado de São Paulo, a estimativa é de 100 mil moradores em situação de rua, no estado mais rico da federação. Então, nós vamos dar conta do combate à fome e à extrema pobreza, também como uma parte assistencial importante. Essas 3 medidas podem parecer complexas, mas, na verdade, você, com um bom plano, no primeiro ano de governo, você já consegue resolver boa parte dela, porque são medidas emergenciais de impacto de curto prazo, enquanto nós preparamos o voo para um voo de longo prazo, que é para a geração de emprego e renda de qualidade no estado de São Paulo. O senhor comentou sobre a questão da educação. Eu queria apenas conseguir explorar um pouquinho melhor essa proposta do senhor, já que o senhor falou justamente sobre essa questão de crianças que a gente está acompanhando de 8 anos que não estão sabendo ler nem escrever, e também tem a questão dos estudantes do ensino médio, como o senhor bem explicou, também falando sobre essa questão da defasagem, de 6 anos, pelo que apontam as recentes notícias. Eu queria que o senhor pudesse explorar um pouquinho melhor qual que é o caminho para recuperar a educação aqui no estado de São Paulo. Boa, Rodrigo. Rodrigo, o ensino fundamental 1, que é de crianças de 6 a 10 anos, são os 5 primeiros anos do ensino fundamental, ele está quase todo municipalizado, ele não é estadual. O que nós vamos fazer? Nós sabemos que tem muitos prefeitos e secretários de educação que são sérios, mas que não têm tido uma orientação técnica e um apoio financeiro necessários para enfrentar esse desafio que é inédito. Nós vimos numa curva ascendente e aí a pandemia derrubou essa curva. Nós estamos numa curva descendente agora. Por isso que nós vamos lançar um plano estadual para dar apoio técnico e financeiro para que as prefeituras possam ampliar um pouco a jornada escolar, talvez 1 ou 2 horas, para que a gente possa, nas redes que não têm educação em tempo integral, dar o apoio para as crianças irem gradualmente tirando esse atraso. Tem crianças com 10 anos que não estão alfabetizadas hoje no estado de São Paulo, e não é um número pequeno. Isso vai impactar o ensino fundamental 2
e o ensino médio, se nós não fizermos nada. Então, nós temos que atender emergencialmente. Eu, quando era ministro da Educação, eu criei um plano nacional de alfabetização de crianças na idade certa, né, que deu conta desse recado. Então, essa tecnologia que nós vamos usar no Estado de São Paulo. Em relação ao ensino médio e à educação superior, nós temos que ter um plano estadual de assistência estudantil. Que a pobreza ela é inimiga da educação. A extrema pobreza tira o aluno de 16, 17 anos da escola. E ele, para ajudar a família, acaba prejudicando os estudos. Se ele tiver uma assistência estudantil, ele consegue conciliar. Mas se ele não tiver, ele vai evadir. O Brasil, 20, 30 anos atrás, era assim. Os jovens tinham que evadir da escola para ajudar a família. Nós resolvemos isso nos nossos governos. E esse problema voltou. Então, nós vamos ter que também ter um plano estadual de assistência estudantil para o jovem que queira permanecer estudando. Falando sobre segurança pública, eu queria que o senhor pudesse analisar um pouquinho a gestão, queria que o senhor pudesse analisar a gestão atual, Dória, Garcia, Rodrigo, quanto ao combate, né? Quanto ao combate do problema da Cracolândia, especificamente da Cracolândia, que vem sendo um tema recorrente dos candidatos, dos pré-candidatos ao governo. Eu sei que o senhor, como prefeito de São Paulo, realizou o programa Braços Abertos, né? Que foi descontinuado na gestão do Dória, e é perceptível várias ações ocorrendo de ONGs, da Igreja Católica, da Prefeitura, do governo. Você dispersa aquela população de uma determinada região e o problema migra para outra região. Qual que é o papel do Estado, né, em resolver essa situação? E qual que é a análise que o senhor faz sobre a forma como o Estado está buscando resolver essa situação atualmente? Rodrigo, a pior coisa que existe é quando você descontinua uma política pública que foi atestada por uma autoridade externa ao Estado. Nós contratamos, nós não foi a prefeitura que pagou, foi contratada uma ONG especializada em droga-adição para verificar o resultado do programa Braços Abertos na Luz, lá na Cracolândia. Com o nosso programa, 2/3 dos usuários tinham reduzido o consumo de drogas e, consequentemente, caiu a criminalidade na região, sobretudo roubo de celular, roubo de bolsas e carteiras, isso tudo caiu na região. O Dória, assim que assumiu, falou: eu vou acabar com isso num único dia. E comprometeu todo o programa e destruiu os abrigos que nós tínhamos construído para esses moradores em situação de rua. E o que aconteceu foi que dobrou a população da Cracolândia usuária da droga. Aí você joga bomba de gás lacrimogêneo misturando o traficante com o usuário. O traficante tem que responder à lei, o usuário tem que ser tratado. E o programa que a gente fez tinha 3 T's. Era teto, tratamento e trabalho. Nós abrimos frentes de trabalho para essas pessoas começarem a se recuperar. Nós vamos voltar com o programa, e agora de maneira integrada, porque eu dependia muito do governo do Estado, sobretudo no que diz respeito à Polícia Militar. E agora não vou depender mais, porque eu que vou comandar a Polícia Militar. Então, eu vou entrar com o programa assistencial e vou dar o tratamento adequado, do ponto de vista legal, para os traficantes que insistirem em permanecer na área. Mas o usuário eu vou tratar, porque ele é recuperável. Nós provamos que é possível recuperar aquelas pessoas, né? Agora, o traficante aí é a pena da lei, não tem problema nenhum. Mas nós temos que separar uma coisa da outra. E o governo do Estado não faz isso, né? Uma coisa que me incomoda, Rodrigo, na área da segurança pública, agora em termos gerais, é que se investe pouco na questão da polícia investigativa. Não adianta você só fazer prisão em flagrante de quem está roubando uma coisa ou outra. Você tem que atacar a raiz do problema, que é a receptação. Se você não atacar a receptação do celular, a receptação do carro roubado, você não ataca o crime. Você vai prender o pé de chinelo
que vai ser substituído por outro, e você não vai atacar o criminoso que está lucrando com a rede de assaltantes e ladrões que ele financia na cidade. Então, a Polícia Civil precisa estar aparelhada. A gente olha muito para a questão da Polícia Militar, que é importante estar nas ruas de maneira ostensiva, mas não há contingente suficiente se não tiver Polícia Civil e inteligência. E o governo desprezou a Polícia Civil ao longo desses anos. Vou trazer o tema um pouquinho mais para a nossa região aqui do Vale do Paraíba, da região metropolitana do Vale, que é considerada uma das regiões mais violentas do estado de São Paulo, né? Os indicadores apontam aí nos últimos levantamentos do próprio governo que melhorou em alguns indicadores, mas piorou quanto, por exemplo, a taxa de homicídios, né? E a gente vê uma sensação constante de falta de segurança aqui na região nossa. Isso também pode ser aplicado para poder diminuir, qual que é a proposta para poder diminuir esses indicadores? E essa questão mesmo que o senhor falou do combate ao tráfico de drogas, ela pode ser estendida para todo o estado de São Paulo, até porque a gente sabe que existem cracolândias entre aspas, em várias regiões, né? Isso é também algo que possa ser expandido para todo o estado? Rodrigo, nós vamos lançar um plano de metas, crime por crime, e não só para cair o número de crimes cometidos, mas aumentar a resolutividade dos crimes, ou seja, punir os responsáveis. E eu vou associar isso ao plano de carreira. Ou seja, o policial está com razão reclamando que São Paulo, Estado de São Paulo, paga mal os seus policiais, civis e militares. E tem razão pelas estatísticas que eu estou vendo. Vamos fazer um pacto com as polícias civil e militar. Vamos fazer um pacto. Vamos fazer um plano de metas, reduzir homicídio, reduzir estupro, reduzir furto de celular, roubo de celular, crimes cibernéticos que ninguém investiga. A população está sendo espoliada pelo celular, pelo Pix. Eu não vejo a polícia se mexer. Aí você pergunta para o policial, mas por que não está combatendo? Ele falou, não tenho instrumentos para combater crime cibernético, porque agora o crime cibernético, algum tipo de crime, exige que a pessoa queira a investigação. E a maioria faz o BO e depois não vai atrás. E aí, sabe o que a polícia faz? Como não tem o apoio do governo do Estado, ela não instala uma equipe investigativa para desbaratar as quadrilhas dos crimes cibernéticos. É um absurdo o que está acontecendo em São Paulo. São 5 milhões de boletins de ocorrência. E você não tem consequência, porque as pessoas ou não acreditam que o crime vai ser elucidado, ou sequer sabem que agora, para a investigação acontecer, ela precisa dar um impulso à investigação. Ela que foi assaltada. Está tudo errado, Rodrigo. Ou a gente investe em inteligência e desbarata as quadrilhas, ou nós vamos ficar inchando os presídios sem passar sensação de segurança para a população. Candidato, outra questão, aqui na região nossa do Vale do Paraíba, que vem causando muita discussão, muita polêmica, é quanto à assinatura do novo contrato de concessão da rodovia aqui Presidente Dutra ao Grupo CCR por mais 30 anos, né? Aliás, uma das bandeiras que será defendida pelo pré-candidato ministro Tarcísio de Freitas, né, o ex-ministro Tarcísio de Freitas. Há críticas com relação a esse modelo novo, priorizar mais investimentos do lado carioca do que do lado paulista, né, em detrimento aqui do lado paulista. Isso também não apenas na Dutra, mas também na Rio Santos, que faz parte do mesmo pacote. Até mesmo em tratamento diferenciado no desconto de pedágios, por exemplo. Qual que é a sua análise diante desse cenário e, com o contrato vigente, há possibilidade de revisão, há possibilidade de acompanhar esse contrato? Qual que seria uma gestão futura do senhor, né, ao governo, tratar sobre esse assunto aqui do contrato de concessão da Dutra? Olha, na minha opinião, o Tarcísio prejudicou o Estado de São Paulo, né? Ele até mudou recentemente aí para o Vale do Paraíba, eu não sei exatamente em que cidade ele resolveu fixar a residência, mas ele prejudicou o Estado de São Paulo. E nós vamos ter que mudar o governo federal se nós quisermos alterar esse quadro, né? Sobretudo equilibrar o jogo em relação a São Paulo. Isso não depende do governador do Estado, depende do governador do Estado ter relação com o presidente da República para fazer
esse reparo. Mas também aqui, Rodrigo, o Dória e o Garcia erraram na conta, porque prorrogaram os contratos que poderiam ser relicitados, prorrogaram os contratos de concessão sem nenhuma vantagem para o usuário. Quando você faz uma concessão, para que quem está nos acompanhando compreenda, às vezes você faz, por exemplo, um contrato de 20 anos, que vai exigir investimentos do setor privado. Então, o pedágio é caro. Qual é a grande vantagem? Quando vence esse contrato, os investimentos já estão feitos. Então, qual é o papel do gestor público? O papel do gestor público é justamente o de renovar o contrato com vantagem para o usuário. E foi isso que o governo atual do Estado de São Paulo perdeu. Então, enquanto o governo federal levou vantagens para o Rio e não trouxe para São Paulo, o governo do próprio Estado deu vantagens para a concessionária privada e o cidadão paulista não viu a cor do desconto no pedágio. Então, isso tudo é gestão, isso tudo é você ter noção das suas obrigações de gestor público em relação ao interesse do cidadão. Aqui no Vale, a gente está acompanhando também um processo de desindustrialização, né? Com montadoras como a Ford e também a possibilidade da Caoa Chery sair aqui de Jacareí. Qual que é o seu olhar diante desse cenário? Há alguma proposta efetiva e rápida, né, para que possa ser adotada para que reverta essa situação? Olha, o primeiro erro que foi cometido foi aumentar impostos no meio da pandemia. São Paulo já vinha sofrendo guerra fiscal. De Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Zona Franca de Manaus, evidentemente, já vem sofrendo a guerra fiscal. Se você ainda aumenta impostos, você vai prejudicar ainda mais o Estado. E o Dória aumentou impostos no meio da pandemia. Qual é a solução para isso? Não é uma solução simples. Primeiro é reagir à guerra fiscal. Nós não podemos aceitar que no plano federal esteja acontecendo isso. Mas o segundo ponto, que é muito importante, é criar o sistema estadual de inovação. Rodrigo, São Paulo, o Estado de São Paulo responde por 40% da produção científica nacional. Nós somos o único estado da federação que tem condições de ter um sistema estadual de inovação. O que é isso? O governo tem que sentar à mesa, as instituições de pesquisa, USP, Unesp, Unicamp, Federal do ABC, Unifesp, ITA, o ITA que está aí no Vale do Paraíba, o Instituto Federal, a FAPESP, nós temos que juntar num segundo lado desse triângulo as instituições de pesquisa e no terceiro o setor privado. E nós temos que explorar quais são as possibilidades de parceria público-privada com a participação, inclusive do Estado de São Paulo, que pode ser sócio de empreendimentos para trazer empregos de ponta para o Estado de São Paulo. É isso que faz a China, é isso que faz a Coreia, é isso que faz o Japão. E o Estado de São Paulo, repito, é o único estado da federação, e eu não falo isso em detrimento de nenhum outro. É um fato. É um fato que São Paulo tem 40% da pesquisa do Brasil. A pesquisa, os outros 60% é distribuído pelo país inteiro, mas 40% está aqui. Por que não criar um sistema de inovação com a participação do governo estadual? Não há razão para não fazê-lo, e nós vamos fazer para reindustrializar o Estado em novas bases tecnológicas, com tecnologia de ponta. Tem muitas perguntas sem resposta que as instituições de pesquisa vão poder nos responder. Não é só questão de vacina, é questão de bagaço da cana, é questão da nova indústria automobilística com carro híbrido ou com carro elétrico. É uma série de indústrias que estão nascendo no mundo que São Paulo tem total condição de ser o berço dessa indústria, como foi desde o século XIX. Desde o café, no Vale do Paraíba, a gente se desenvolveu com base na indústria. Candidato, nesse minutinho final aqui, eu queria abordar um pouquinho o cenário político. A gente está vendo a movimentação, por exemplo, do Márcio França, que ainda não se sabe se vai para o Senado, se permanece a candidatura dele ao governo do Estado. Provavelmente, quando for ao ar essa entrevista, a gente já possa ter até uma definição. Mas como é que são os diálogos com os demais partidos
E como é que o senhor analisa o cenário atual da política com os candidatos que estão atualmente? Se esse cenário permanece, né, até outubro para as eleições deste ano? Olha, nós temos entendimentos muito bons, né, com a Rede e com o PSOL. O PV e o PCdoB estão conosco na federação, portanto, já manifestaram apoio à minha candidatura. Nós estamos em 5 partidos, podendo chegar a 7 partidos unidos em torno de uma mudança em São Paulo. Depois de 28 anos, uma mudança importante em São Paulo, com gente jovem, gente arejada, gente atualizada do ponto de vista tecnológico, para trazer o que tem de melhor para o Estado de São Paulo, que precisa se reindustrializar em novas bases, e nós temos condição de fazer a transição ecológica com indústrias de ponta, indústrias não poluentes. Temos total condição de fazer isso. Eu acho que eu estou com a melhor equipe e o melhor programa de governo, para ser muito honesto. Eu estou muito animado com a possibilidade de apresentar isso na campanha e convencer os paulistas de que é possível mudar para melhor, com segurança, com seriedade, com capacidade técnica. E se o PSB decidir vir conosco, vai ser uma honra, porque eles já estão apoiando a chapa Lula-Alckmin, é uma chapa de mudança no plano nacional. Se nós estivermos juntos aqui em São Paulo também, vai ser ótimo. Se, porventura, o PSB decidir manter a candidatura, nós vamos nos respeitar no primeiro turno, não há razão para ser diferente, e vamos pactuar um apoio de segundo turno, o que também vai ser muito importante, né? Quem for para o segundo turno recebe o apoio do outro, uma coisa natural que vai acontecer. Em 2018, o Bolsonaro ele ganhou em várias cidades, na maioria das cidades, né, aqui da nossa região, apenas Areias, que o senhor foi eleito e tudo mais. O que mudou? Qual que é o cenário que o senhor avalia que mudou de 2018 para cá para o senhor realmente entender e conquistar ali o eleitorado, principalmente aqui da região do Vale do Paraíba? Olha, Rodrigo, eu acho a eleição de 2018 uma eleição completamente anômala, porque quem liderava as pesquisas foi retirado à força da eleição, contrariando a ONU, as Nações Unidas, que determinaram ao Brasil que mantivessem o Lula na disputa. Eu tive 3 semanas para fazer campanha, e debaixo de uma chuva de mentiras, as chamadas fake news, que, né, perturbaram a eleição. Passados 4 anos, sinceramente, o que é do Brasil depois de 4 anos? Inflação galopante, dólar acima de 5, gasolina a 8, diesel a 8, cesta básica consumindo o salário mínimo, pobreza, miséria. Eu acho que 4 anos depois, agora, e com o restabelecimento da verdade em relação ao presidente Lula, sobretudo, eu acho que nós vamos ter uma eleição com paridade de armas. Porque não foi assim em 18. Não era de igual para igual, era uma desproporção. E agora eu acho que nós estamos em condições e estamos mais maduros também. Aprendemos mais, dialogamos mais, porque tem também um gesto de humildade da nossa parte em relação ao que precisa ser feito, em relação a erros que foram cometidos. Agora, não dá para continuar do jeito que está. A coisa está muito feia para o lado do trabalhador, para o lado da dona de casa, sabe? Ninguém consegue mais fazer o mercado no Brasil. Sabe? O preço da cenoura tá impossível de pagar. Não é a carne, não. É a cenoura e o tomate agora. Então não dá mais. Nós vamos virar essa página e vamos para frente, se Deus quiser. Obrigado, Rodrigo. Grande abraço para você, viu? Ok. Obrigado, candidato. 012 News, nas eleições 2022.